Pode. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais, aos nobres colegas, vereadores e a vereadora. A 32ª sessão ordinária do ano de 2023, da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, dia 25 de setembro de 2023. Solicito ao secretário, o vereador Delmar Balzan, para que realize a chamada dos nobres edis. Delmar, presente. Cladir. Presente. Dirceu. Presente. Jean. Presente. Olinda. Presente. Brizola. Presente. Pibe. Sérgio. Presente. Edson. Justificando a ausência do PIB, fez a cirurgia então do joelho, e o Edson está no velório. Acho que já foi enterrado, o tio dele às 5 horas, eles tinham a celebração de corpo presente, pediu desculpa de não poder se fazer presente nesse dia. Declaro aberta a presente sessão, passando para o momento de oração. O Delmar então vai prosseguir com a oração do dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, versículo 22 e 23. Não importa o que nós fizemos no passado ou no dia de hoje, Deus nos ama mesmo assim. Só Ele conhece nosso coração e sabe que guardamos dentro de nosso íntimo. Jesus morreu em nosso lugar para perdoar os pecados. Ele nos convida para deixar a nossa culpa de lado, entregar nossos sentimentos aos pés da cruz e receber o amor do Pai. Deus é fiel e nos dá a oportunidade para recomeçar, pois a cada manhã tudo se renova. Amém. 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 Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero a ata aprovada. Passando ao expediente do dia, solicito ao secretário Delmar Balzan a leitura das matérias. Ofício número 296. Ao excelentíssimo senhor Sérgio Urich, presidente da Câmara de Vereadores. Resposta às indicações. Senhor presidente, em resposta às indicações 44, 45, 46, 47 e 48, feitos pelos vereadores Hércio, Sérgio e Delmar, informamos que as solicitações estão sendo enviadas às secretarias responsáveis. Em resposta à indicação 50 do vereador Sérgio, informamos que já foi repassado para o órgão responsável, no qual já estão sendo feitos estudos para a melhor utilização dos recursos. Em resposta às indicações 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, feitos pelos vereadores Dirceu, Delmar, Hércio, Sérgio, Edson, Brizolinha, Olinda, Cladir, Jean, informamos que as solicitações estão sendo enviadas às secretarias responsáveis. Atenciosamente, Américo Belé. Leitura das indicações. Só um pouquinho, senhor presidente. Estas respostas dessas indicações deveriam vir com o enunciado. Ah, é verdade. Senão fica muito vago. Então, um pedido que se faça tem que vir com o enunciado, porque senão eu vou ter que estar com todas as indicações para saber qual é a indicação que foi feita. Se é possível. Nós temos que analisar se é obrigatório as respostas de indicação, né? O requerimento é obrigatório, né? Não é obrigado a indicação. Sim. Mas, já que faz, diga o Cita, enunciado né? da indicação. Ok, então, indicação 82, vereadora Olinda. Indica a realização das melhorias da casa mortuária. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo regimento interno da Casa de Leis, depois de ouvido o plenário e atendendo às várias reivindicações da comunidade, vem a presença de Vossa Excelência e demais, indica ao senhor prefeito Américo Belé para que, através do setor competente, viabilize urgentes melhorias na Casa Mortuária Municipal
como conserto e instalação de novos ventiladores, especialmente próximo de onde é costumeiro colocar a urna funerária, melhorias nos banheiros e também aquisição de novas cadeiras. Tal solicitação se faz necessária, pois o local encontra-se com algumas deficiências pelos anos de uso e pela falta de manutenção das instalações. E devemos oferecer aos cidadãos uma melhor condição para velar seus entes queridos. Salientamos ainda que nosso município está em crescimento, que já vem acontecendo de coincidentemente ter mais de um velório ao mesmo tempo e que devido às altas temperaturas que são costumeiras no verão. E devemos oferecer um mínimo de conforto e condições aos familiares nesse momento de grande dor, para velar seus entes queridos. Capanema, 20 de setembro de 2023, Olinda Terezinha Chimansky Pellegrina Lopes, vereadora. Indicação número 83. Vereadora Olinda solicita serviços com cascalho em pequeno trecho da rua Antônio Nils, no bairro Santa Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que é subscreve no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo regimento interno dessa casa e depois de ouvido o plenário, solicita o envio de cópia deste ao senhor prefeito municipal para que esse determine ao chefe do departamento responsável a realização de serviço com cascalho no pequeno trecho que se encontra da rua Antônio Nils com a rua das Orquídeas, localizada próximo ao laticínio do referido bairro. Esse serviço faz necessário e não onerará os cofres públicos, visto que é somente em torno de 30 metros o trecho que se encontra com terra solta e buracos, o que está ocasionando, principalmente em dias de chuva, um desconforto para os moradores próximos, inclusive sujando muito a rua asfaltada, que consequentemente se transforma em pó quando vem os dias secos. Capanema, 20 do mês de setembro de 2023, vereadora Olinda. Indicação 85, vereador Dirceu Alqueire solicita providências na regularização da rua Santa Catarina, bairro Santo Expedito. O vereador abaixo subscrito, no exercício de suas competências legais, depois de ouvido o plenário, solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie, exemplo, o projeto 23/2023, em tramitação nessa casa, 27/2023, em tramitação nessa casa, a regularização da rua Santa Catarina, quadra próxima à Travessa 9 do bairro Santo Expedito, para que os moradores que adquiriram os lotes possam também regularizar a documentação de suas propriedades. Justifica-se esta, visto que muitos moradores dessa rua, no momento que adquiriram seus imóveis com o loteador, não sabiam que estavam adquirindo parte da rua que ali já existia no mapa do município, inclusive com pagamento por esta. E, em razão disso, existem casas construídas em cima da rua, necessitando que se extinga parte desta para que os proprietários possam regularizar a documentação futuramente e possam fazer investimentos e até mesmo comercializar seus imóveis. Capanema, 22 de setembro de 2023, Dirceu Alqueire, vereadora. Continuação da leitura do projeto de lei complementar 05, Poder Executivo. Agora vamos ver lá onde parou. Senhor presidente, posso falar? Pode. Senhor presidente, eu ia colocar para o senhor e para os demais companheiros, vereador e vereadora, vamos fazer uma extraordinária para nós adiantar um pouco esse projeto. Sabe por quê, senhor presidente? Esse projeto tem a ver com o concurso público, meu secretário, né? Tem a ver com o concurso público depois isso aí, né? Tem cargo aí dentro que vai competir com o concurso público e nós, né? Podia fazer uma extraordinária, eu pedi ao presidente. O projeto 5, nós queremos ver se terminamos ele hoje, Brizola. Ah, então tá. Nós temos mais um projeto que é o 6 que nós começamos, mas o 5, a ideia hoje é nós findar ele, né? Não termina. Nós estamos pensando em findar, vamos ver aonde vai. Nós temos uma ordem de leitura, né? Então, praticamente em cima desse projeto. Então tá bom, presidente. Página 26, artigo 33. A Secretaria de Educação e Cultura, SEMEC. Artigo 33. A SEMEC tem como estrutura básica gabinete secretário composto por assessoria de gabinete, gerência de desenvolvimento educacional intergovernamental, diretoria-geral da SEMEC composto por divisão financeira de contratações, divisão de recursos humanos, divisão de processamento de dados estudantis, divisão de transporte escolar, departamento de educação composto por divisão pedagógica de educação infantil, divisão pedagógica dos anos iniciais, divisão de psicopedagogia, divisão de alimentação escolar e nutrição, divisão de fonoaudiologia, divisão de psicologia, divisão de assistência social, divisão geral de zeladoria escolar. Departamento de cultura composto por divisão de patrimônio cultural e histórico de Capanema, divisão de artesanato e da gastronomia,
divisão da dança, da música, do teatro e das artes circenses, divisão da literatura e das manifestações tradicionais, divisão de eventos e gestão de espaços culturais, Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, CEMEIs Balão Mágico, Cantil Dourado, Ivete Caffer Pequeno, Príncipe e Pingo de Gente, Escolas Municipais, do Campo Adão José Scherer, Afonso Arinos, Benjamin Constante e Campos Sales, da cidade Barão de Capanema, Concórdia, Janete Catisvinck, Raquel de Queiroz, Tancredo Neves. Conselhos municipais, sua área e competência definidos em lei ou regulamento. Seção 1. Das competências gerais do SEMEC, artigo 34. Constitui a área de competência do SEMEC. Planejamento e execução da política municipal de educação, avaliação, informação e pesquisa educacional, instalação e manutenção de estabelecimentos de ensino, planejamento, organização, orientação, acompanhamento, controle e avaliação do sistema educacional em consonância com os sistemas estadual e federal, bem como a elaboração das medidas que visem a expansão, consolidação e aperfeiçoamento do sistema educacional do município, planejamento operacional e execução das atividades pedagógicas de ensino, consoante a legislação vigente, compreendendo a pesquisa didático-pedagógica para o desenvolvimento do ensino municipal, desenvolvimento de indicadores de desempenho para o sistema municipal de ensino, compreendendo o controle da documentação escolar, assistência ao estudante e o gerenciamento das questões específicas da área, articulação com os outros órgãos municipais, como os demais níveis de governo e entidades de iniciativa privada para a programação das atividades com alunos da rede municipal referentes a ensino, assistência social, saúde, fundamento na área da educação. A coordenação da gestão dos fundos afetos à Secretaria, planejamento, supervisão, orientação, acompanhamento, controle e desempenho da rede municipal de ensino em consonância com as normas do Sistema Federal e Estadual de Educação. A administração das unidades da rede municipal de ensino, elaboração e coordenação de estudos, programas, projetos e pesquisas que viabilizem o desenvolvimento da política educacional do município, promoção da formação permanente e continuada dos profissionais da educação municipal, promover ações e programas para a interlocução e o apoio ao desenvolvimento educacional intergovernamental, desenvolvimento e acompanhamento dos objetivos, das metas, das ações e planejamento estratégico do governo para que estejam relacionados à Secretaria. Planejamento e execução da política municipal da cultura, promoção e preservação da ciência, arte e patrimônio cultural, histórico e artístico do município, organizar, administrar, manter, expandir e supervisionar as bibliotecas públicas municipais, política municipal de segurança alimentar e nutricional escolar, administrar os serviços de transporte escolar, a execução de atividades administrativas necessárias ao funcionamento e ao desenvolvimento da Secretaria, a execução, planejamento, coordenação e supervisão do planejamento estratégico do governo no que couber à Secretaria, a coordenação e acompanhamento dos conselhos vinculados à sua área de atuação, as competências dos órgãos e as atribuições dos agentes públicos da SEMEC são as determinadas nessa lei complementar, em lei específica e em regulamento. A discriminação das competências e os procedimentos dos órgãos públicos subordinados à SEMEC serão previstos no regulamento interno aprovados pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou pela Secretaria da Pasta. As competências e o funcionamento dos conselhos municipais são regulamentadas em lei específica e em regulamento. Capítulo 5 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, CESP. Artigo 35. A CESP tem como estrutura básica o gabinete secretário composto por assessoria e projetos esportivos, o departamento de esportes composto por divisão de gestão de programa de incentivo ao esporte, divisão de eventos esportivos, a comissão técnica de análise e avaliação, o Tribunal de Justiça Esportiva do município, os conselhos municipais sua área de competência definidos em lei e regulamento. Seção 1 das competências gerais da CESP. Artigo 36. Constitui a área de competência da CESP. Planejamento e execução de política municipal do desenvolvimento da prática dos esportes, intercâmbio com os organismos públicos e privados destinados à promoção do esporte, estímulo às iniciativas públicas e privadas, incentiva às atividades esportivas, planejamento, coordenação, supervisão, avaliação dos planos e dos programas de incentivo ao esporte e de ações de democratização da prática esportiva e de inclusão social por intermédio do esporte, planejamento e execução de atividades esportivas, incluindo a promoção de eventos municipais, regionais, nacionais e internacionais, incentivo e formação de atletas e a prática esportiva em todas as idades, estímulo e promoção de atividades das diversas modalidades esportivas, criando a cultura de práticas saudáveis do município, busca de parcerias e convênios para a realização de eventos esportivos no município, gestão do Fundo Municipal de Esporte, integração e promoção do esporte e recreação das unidades de ensino, integração e promoção de atividades saudáveis para a prevenção da saúde, planejamento e execução compartilhada com os demais órgãos municipais da política municipal da juventude, promover a ética, a honestidade e a disciplina pelo esporte, processar, julgar e aplicar as sanções cabíveis aos atletas, integrantes de comissão técnica, torcedores e árbitros
por infrações às normas esportivas de acordo com a legislação. Promover a avaliação, monitoramento e desenvolvimento do esporte no município. A execução de atividades administrativas necessárias ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento. A execução, planejamento, coordenação e supervisão do planejamento estratégico do governo, no que couber a Secretaria. Coordenação e acompanhamento dos conselhos vinculados à sua área de atuação. Parágrafo 1º. As competências dos órgãos e atribuições dos agentes públicos da CESP são as determinadas nessa lei complementar e lei específica e regulamento. Segundo, a discriminação das competências e os procedimentos dos órgãos públicos subordinados à CESP serão previstos no seu regimento interno aprovado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Terceiro, as competências e funcionamento dos conselhos municipais são regulados em lei específica e regulamento. Seção 2, da assessoria de projetos esportivos. Artigo 37. Compete a assessoria de projetos esportivos, supervisionar o desenvolvimento de projetos esportivos, assegurando o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações previstas. Assessorar e apoiar o secretário, assim, os demais órgãos da municipalidade quanto às informações relativas a projetos esportivos. Acompanhar o calendário de projetos do governo estadual e federal que trate as ações esportivas ou correlatas. Fornecer dados para os setores da municipalidade que realizem a busca de recursos para projetos esportivos junto à União e ao Estado do Paraná. Auxiliar o secretário em todos os assuntos por ele solicitados. Organizar e encaminhar os relatórios mensais, expedientes e atividades da Secretaria e demais solicitados. Fiscalizar os trabalhos relativos às unidades esportivas de lazer e turismo. Encaminhar as reclamações dos munícipes quanto às unidades esportivas e de lazer ao coordenador de esportes e lazer, bem como ao secretário. Encaminhar relatórios de atividade realizada nas unidades esportivas de lazer. Executar outras tarefas afins. Seção 3. Do Departamento de Esportes e Lazer, artigo 38. Compete ao Departamento de Esportes e Lazer planejar, programar, organizar, amparar, incentivar e supervisionar as atividades esportivas, esporte educacionais e recreação e lazer no município. Apoiar e supervisionar o desenvolvimento dos esportes amadores e da educação física no município, estimulando as práticas de esportes. Administrar os equipamentos municipais destinados à prática de esportes. Promover programas esportivos de recreação, estabelecer parcerias com órgãos afins, inclusive ligas, federações e empresas, de forma a incentivar e ampliar a prática desportiva junto à população, analisar e propor atividades recreativas e de lazer que atendem às expectativas e especificidades de cada região da cidade, subsidiar o governo municipal quanto à proposição e acompanhamento dos investimentos físico-financeiros para o desenvolvimento das ações de esportes e de recreação, promover e incentivar ações para a prática de atividades inclusivas para a terceira idade deficientes, executar outras atividades afins. Subseção 1 da Divisão de Eventos Esportivos de Lazer, artigo 39. Compete a Divisão de Eventos Esportivos de Lazer estimular e organizar as competições no esporte escolar, amador e profissional. Estimular e organizar comunitária, objetivando a instituição de associações com fins esportivos recreativos de lazer. Estimular as competições esportivas entre as entidades organizadas no município. Articular-se com a indústria, comércio e setor de serviços em busca de patrocínio. Apoiar competições em nível local, regional e nacional. Desenvolver programas e planos para a prática do esporte, educação física, recreação e lazer no âmbito municipal. Propor e executar políticas e diretrizes das áreas de esportes, educação física, recreação e lazer em consonância com a esfera federal e estadual. Estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados às suas áreas de competência. Gerir os espaços do esporte e lazer, tais como ginásio, estádio e quadras poliesportivas. Organizar e fazer cumprir calendários esportivos anuais. Executar outras tarefas afins. Subseção 2. Da Divisão de Gestão do Programa de Incentivo ao Esporte. Artigo 40. Compete a Divisão de Gestão do Programa de Incentivo ao Esporte. Gerenciar toda a documentação relacionada à Lei de Incentivo ao Esporte Capanema. Coordenar as ações de planejamento integrado das ações das associações esportivas parceiras. Fiscalizar a execução das parcerias celebradas, especialmente o escoreito cumprimento dos planos de trabalho e da regular prestação de contas. Monitorar todos os bens públicos municipais utilizados e ou cedidos às associações esportivas parceiras, monitorar e avaliar os treinamentos esportivos e realizar pesquisa de satisfação do público-alvo, emitir relatório de cumprimento de metas, objetivos e parcerias celebradas, gerir a documentação e realizar as diligências da Comissão Técnica de Análise e Avaliação, executar outras tarefas afins da Comissão Técnica de Análise e Avaliação.
A Comissão Técnica de Análise e Avaliação, artigo 41, é o órgão consultivo e deliberativo, competente para avaliar e deliberar a respeito da concessão dos benefícios das ações previstas na Lei Municipal 1795 de 2021, a Lei do Programa Incentivo ao Esporte de Capanema, parágrafo único. As competências do órgão são as previstas na lei específica e em regulamento. Seção 5. No Tribunal de Justiça Esportiva do Município, artigo 42. O Tribunal de Justiça Esportiva do Município compete processar e julgar em última instância as questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições esportivas não profissionais promovidas no âmbito do município de Capanema, assegurados a ampla defesa e o contraditório, de acordo com as prescrições legais e regulamentares. Parágrafo 1º. São órgãos da Justiça Esportiva: Tribunal de Justiça Esportiva do Município, TJDM, Conselho de Julgamento, CJ, Comissão Disciplinar, CD. Parágrafo 2º. O primeiro grau de jurisdição será exercido pelo CD, atuando desde o momento da sua nomeação até o último dia da competição. Terceiro, os legítimos ocorridos fora do período de competição e aqueles que em primeiro grau de jurisdição não puderem ser julgados em virtude da extinção da competência da CD são submetidos ao TJDM. Quarto, sem prejuízo ao disposto nesse artigo, as decisões finais da Justiça Desportiva são impugnáveis no termos gerais de direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos parágrafos 1º e 2º do artigo 217 da Constituição da República Federativa do Brasil. Quinto, todos os procedimentos e competências dos órgãos da Justiça Desportiva do município serão previstos em decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Sexto, enquanto não criado o Código de Justiça Esportiva do município, aplicar-se-ão ao Código Brasileiro da Justiça Esportiva e ao Código de Organização da Justiça e Disciplina Desportiva do Estado do Paraná, na forma do regulamento. Vereador Cladir, se possível, capítulo 5. Da Secretaria Municipal da Família e Evolução Social, CEFAM. Artigo 43. A CEFAM tem como estrutura básica o gabinete do secretário, composto por assessoria do gabinete, divisão financeira de contratações, o departamento de evolução e proteção social, composto por coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, coordenadoria do Sistema de Acolhimento Familiar, divisão de gestão de programas sociais, o departamento da pessoa idosa, composta por assessoria administrativa, centro de idoso, o departamento da mulher e dos direitos humanos, os conselhos municipais de sua área de competência definidos em lei ou regulamento. Seção 1. Das competências gerais da CEFAM. Artigo 44. Constitui a área de competência da CEFAM. Planejamento e execução da Política Municipal de Evolução e Proteção Social. Planejamento e execução da Política Municipal de Assistência Social. Articulação entre governos municipais, estadual, federal e a sociedade civil no estabelecimento de diretrizes e na execução de ações e programas nas áreas de evolução, proteção social, de renda, de cidadania e de assistência social. Orientação, acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, programas e projetos relativos à área de evolução e proteção social, de renda, de cidadania e de assistência social. Normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução das políticas de evolução e proteção social, de renda, de cidadania e de assistência social. Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. Integração e fiscalização dos programas de transferência de renda e benefícios. Planejar, coordenar e executar a política municipal de acolhimento familiar. Coordenar a política municipal de atendimento às crianças e adolescentes. Planejamento e execução de ações governamentais para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Zelar pelo trabalho permanente da rede de proteção às crianças e adolescentes. Desenvolver programas especiais de atendimento aos trabalhadores, desempregados, pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes, carentes, idosos, nutrizes, gestantes e pessoas com deficiência, visando a atuação e a aplicação de recursos destinados à ação social. Desenvolver projetos, estudos e busca de recursos para a implementação de unidades habitacionais destinadas às pessoas em vulnerabilidade social, conforme planejamento integrado com o AC-Infra. Formulação, coordenação e execução de políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos humanos, incluindo direito da cidadania, direito da criança e do adolescente, direito da pessoa idosa, direito da pessoa com deficiência, articulação de iniciativas e apoio a projetos de proteção e promoção dos direitos humanos,
promoção da integração social das pessoas com deficiência, combate à discriminação racial e étnica. A execução de atividades administrativas necessárias ao funcionamento e desenvolvimento da Secretaria. A execução, planejamento, coordenação e supervisão de planejamento estratégico do governo no que couber à Secretaria. A coordenação, acompanhamento dos conselhos vinculados à sua área de atuação. Parágrafo 1º. As competências dos órgãos e as atribuições dos agentes públicos da CEFAM são as determinadas em lei complementar e em lei específica em regulamento. Parágrafo 2º. A discriminação das competências e os procedimentos dos órgãos públicos subordinados à CEFAM serão previstos no seu regimento interno aprovado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 3º. As competências e o funcionamento dos conselhos municipais são regulados em lei específica e em regulamento. Seção 2. Da divisão financeira e de contratações. Artigo 45. Compete à divisão financeira e contratações atuar no planejamento e na execução dos processos de contratação CEFAM, realizar o controle de estoques do almoxarifado na secretaria que estiver lotado, realizar a gestão de contratações da CEFAM, auxiliar na realização dos atos e confecção da documentação relacionados à gestão pública da CEFAM, auxiliar na emissão e requerimentos para empenhos, termos de recebimento dos produtos ou serviços e nos encaminhamentos necessários até o regular pagamento das contratações da CEFAM, auxiliar na elaboração dos relatórios anuais da gestão da CEFAM, auxiliar na organização e no monitoramento da execução orçamentária da CEFAM, executar outros serviços que forem determinados pelo secretário. Seção 3, do Departamento de Evolução e Proteção Social. Artigo 46. Compete ao Departamento de Evolução e Proteção Social, primeiro, organizar e encaminhar os projetos que atendam às necessidades da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, ajudar a organizar campanhas de interesse público, preparar informes, documentos relacionados a partes administrativas da CEFAM, monitorar e executar os recursos financeiros destinados à CEFAM, organizar, junto com a Secretaria Executiva dos Conselhos, o cronograma anual de reuniões e pauta dos Conselhos Municipais, CMAs, CMDCA, CMDI, CMDPD, acompanhar as reuniões dos SCFV, PAIF ofertados pelo CRAS, ajudar na elaboração dos fluxos de atendimento da Secretaria, elaboração dos termos de referência para a licitação das demandas da Secretaria, articulação junto à gestora para a mobilização da intersetorialidade nas reuniões de rede de proteção. Coordenar, desenvolver e executar, junto à gestoria a política municipal de desenvolvimento e assistência da promoção social. Auxiliar na execução do planejamento, a supervisão e a execução das atividades e programas assistenciais e promocionais no campo social. Auxiliar na realização e levantamento dos problemas sociais do município, localizando os pontos críticos, priorizando a área de intervenção da ação municipal. Realizar as prestações de contas dos recursos financeiros. Estimular junto à gestora a organização e a participação da comunidade no levantamento, discussão e solução dos problemas relacionados com a ação social da municipalidade. Executar outros serviços que forem determinados pelo secretário. Subseção 1, do Centro de Referência da Assistência Social CRAS. Artigo 47. Compete à coordenadoria do CRAS monitorar as ações do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, atendimento e encaminhamento do público, receber e conferir mercadorias destinadas ao CRAS, controle de estoques, coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular nos prazos de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à CEFAM. Publicações das ações do CRAS no site, Diário Oficial. Organizar as reuniões mensais do grupo dos SCFV e PAIF. Monitorar as oficinas de PAIF e o SCFV. Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência.
mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência com redes de apoio informais. Definir junto à equipe técnica quais as metodologias para o trabalho com as famílias, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias dos serviços ofertados, participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e a contrarreferência. Subseção 2, da Coordenadoria do Sistema de Acolhimento Familiar. Artigo 48. Compete à Coordenadoria do Sistema de Acolhimento Familiar chefiar a elaboração do plano individual de acolhimento das crianças e adolescentes, selecionar e capacitar as famílias ou indivíduos que serão habilitados como família acolhedora, receber a criança ou adolescente na sede do serviço após a aplicação da medida de proteção pelos órgãos competentes, exceto casos em que a criança já estiver em acolhimento institucional, e preparar a criança ou adolescente para o encaminhamento à família acolhedora. Acompanhar o desenvolvimento da criança e do adolescente na família acolhedora, acompanhar contínua e sistematicamente a família acolhedora, atender e acompanhar a família de origem, visando a reintegração familiar da criança e do adolescente. Garantir que a família natural ou extensa mantenha vínculos com a criança ou o adolescente nos casos em que não houver proibição pelo Poder Judiciário. Atestar idoneidade moral das pessoas e da família acolhedora, prevista como base na certidão de antecedentes criminais ou outras certidões no mesmo sentido. Elaborar, preencher e arquivar a ficha de cadastro e conduzir e aprovar o processo de inscrição e seleção das famílias acolhedoras. Coordenar a elaboração dos pareceres psicossocial e a avaliação psicossocial e econômica. Chefiar o preenchimento e arquivamento dos termos de adesão a famílias acolhedoras selecionadas. Elaborar, promover e ministrar o curso de capacitação às famílias acolhedoras, que deverá expor noções de direito, saúde, higiene, psicologia, economia doméstica, educação, entre outros assuntos. Conduzir o processo de habilitação e certificar-se de que as famílias acolhedoras realizem as atividades dos serviços conforme prevê a legislação pertinente. Atestar idoneidade moral nos termos da legislação pertinente. Coordenar os trabalhos da seleção das famílias aptas ao serviço. Verificar e controlar os acolhimentos em vigência, bem como a necessidade de substituição da família acolhedora nos casos em que não houver adaptação na relação de acolhimento. Certificar a inadaptação de acolhimento e reportar a situação ao Poder Judiciário. Elaborar e encaminhar o termo de desligamento da família acolhedora para a ciência e controle da CEFAM. Elaborar e encaminhar relatório mensal da CEFAM, constando data de inserção da família acolhedora, nome do responsável, RG ocultado, responsável, CPF do responsável, NIS do responsável, endereço da família acolhedora, nome das crianças e adolescentes acolhidos, data de nascimento, número de medida de proteção, período de acolhimento dos dados para pagamento da Bolsa Família Acolhedora. Encaminhar a documentação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário nas hipóteses previstas em lei. Solicitar apoio aos demais órgãos públicos, quando necessário, para a execução do serviço de acolhimento da família acolhedora. Coordenar a execução das medidas requisitadas pelo Ministério Público e as determinadas pelo Poder Judiciário na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Desempenhar outras atividades correlatas ou designadas pelo secretário. Subseção 3, da Divisão de Gestão de Programas Sociais. Artigo 49. Compete à Divisão de Gestão de Programas Sociais coordenar os programas de concessão benefícios eventuais, coordenar as oficinas e atividades disponibilizadas aos cidadãos no âmbito da CEFAM. Monitorar e acompanhar o envolvimento das pessoas e famílias usuárias dos programas sociais. Desempenhar outras atividades correlatas ou designadas pelo secretário. Subseção 4, do Departamento da Pessoa Idosa. Artigo 50. Compete ao Departamento da Pessoa Idosa a formulação,
coordenação e execução das políticas e diretrizes voltadas à promoção e proteção dos direitos da pessoa idosa. Subseção 1 do Centro-Dia Idoso. Artigo 51. Compete ao Centro-Dia Idoso dirigir o funcionamento do Centro-Dia Idoso dentre as regras definidas pelas regulamentações competentes ao idoso, coordenando e supervisionando as atividades desenvolvidas. Cabe ao diretor criar condições que garantam um clima de bem-estar aos idosos, no respeito pela sua privacidade, autonomia e participação dentro dos limites das suas capacidades físicas e cognitivas. Promover reuniões de equipe. Participar das reuniões quando forem tratados assuntos relativos ao funcionamento e ações desenvolvidas pelo Centro-Dia Idoso. Promover a admissão de pessoal quando necessário. Propor a contratação eventual de pessoal quando necessário. Propor à CEFAM a aquisição de equipamentos necessários para funcionamento de serviço, bem como a realização de obras de conservação e reparação sempre que se tornarem indispensáveis. Proceder ao acolhimento dos idosos em sua família com vista a facilitar a sua integração. Organizar e manter atualizados documentos como planos de trabalho, legislação, relatórios pertinentes ao Centro-Dia Idoso. Fomentar e reforçar relações entre idosos, familiares e comunidade. Elaborar o plano semestral de atividades com a participação de outros técnicos e dos próprios idosos. Incentivar a organização de atividades, fomentando a integração entre as diversas instituições e equipamentos sociais. Subseção 2 da Assessoria Administrativa. Artigo 52. Compete à Assessoria Administrativa auxiliar na recepção e atendimento inicial dos idosos, coordenar os atendimentos via telefone e e-mail e outros requisitados, dirigir, na ausência ou sob delegação do diretor do Centro-Dia Idoso, as atividades por ele designadas. Conferência de toda a documentação interna e externa do Departamento do Centro-Dia Idoso, bem como gerir e organizar as reuniões dos conselhos e competentes. Promover a gestão de toda a administração do Centro-Dia Idoso, mantendo os processos administrativos em ordem. Efetuar a gestão de compras de materiais e suprimentos necessários para as atividades diárias, atender às solicitações de acesso à informação, formalizando os documentos que se fizerem necessários, manter a documentação relativa aos convênios e prestação de contas, auxiliar o diretor na elaboração do planejamento e programação do Centro-Dia Idoso, organizar formação aos servidores lotados no departamento para aperfeiçoamento da equipe técnica no atendimento ao seu fim, realizar outras tarefas correlatas ou designados pelo secretário municipal da CEFAM. Segue aí, Lúcio. Seção 5. Do Departamento da Mulher e dos Direitos Humanos. Artigo 53. Compete ao Departamento da Mulher e dos Direitos Humanos, primeiro, fiscalizar os cumprimentos das leis federal, estadual, municipal que atendam os interesses das mulheres. Segundo, formular diretrizes e promover a defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações e a sua plena integração na vida socioeconômica, política e cultural. Terceiro, desenvolver programas que visem a participação da mulher em todos os campos de atividades. Quarto, acompanhar a elaboração de programas do governo em questões relativas à mulher. Quinto, atuar nos projetos de lei relativo à questão da mulher, quer seja de iniciativa do Executivo ou do Legislativo Municipal. Sexto, sugerir aos poderes do ente federado a elaboração de projetos de lei que visem assegurar ou ampliar os direitos das mulheres. Sétimo, estabelecer intercâmbio com entidades afins para a inserção de mulheres dentro do mercado de trabalho. Oitavo, organizar junto com a Secretaria Executiva dos Conselhos e cronograma anual de reuniões do Conselho da Mulher. Nono, acolher a mulher vítima de violência junto com a equipe técnica da Proteção Especial. Décimo, elaborar a execução, reuniões com grupos de mulheres vítimas de violência. 11º,
criar grupos de trabalho para promover estudos, elaboração de projetos, fornecer subsídios ou sugestões para apreciação do Conselho. 12º, fazer visita junto com a equipe técnica da Proteção Especial após boletim de ocorrência. 13º, formulação, coordenação e execução de políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos humanos, incluídos: letra A, direitos da cidadania; letra B, direitos da criança e do adolescente; letra C, direitos da pessoa com deficiência; e, letra D, o combate à discriminação racial e étnica. 14º, articulação de iniciativas e apoio a projetos de proteção e promoção dos direitos humanos. 15º, coordenar os trabalhos dos conselhos municipais vinculados a áreas afetas ao departamento. Capítulo 6, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, CEINFRA. Artigo 54. A CEINFRA tem como estrutura básica: primeiro, o gabinete do secretário, composto por, letra A, assessoria do gabinete; segundo, o departamento de infraestrutura, composto por, letra A, divisão de projetos; letra B, divisão de fiscalização de obras públicas; terceiro, departamento de urbanismo, composto por, letra A, divisão de cartografia e planejamento urbano; letra B, divisão de fiscalização das obras privadas; letra C, divisão de trânsito, revitalização e modernização urbana; letra D, divisão de gestão da iluminação pública e da arborização urbana; quarto, o departamento de habitação e regularização fundiária; quinto, o comitê de obras públicas; sexto, os conselhos municipais de sua área de competência, definidos em lei ou regulamento. Seção 1 das competências gerais da CEINFRA. Artigo 55. Constitui a área de competência da CEINFRA: formulação de planejamento estratégico municipal e elaboração de subsídios para a formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento municipal, avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e dos programas de governo municipal e elaboração de estudos especiais para a formulação de políticas, realização de estudos e pesquisa para acompanhamento das conjuntura socioeconômica e gestão de sistemas cartográficos e estatísticos municipais, elaboração, acompanhamento e avaliação do plano plurianual de investimento e dos orçamentos anuais, viabilização de novas fontes de recursos aos planos de governo, formulação de diretrizes, coordenação de negociações e acompanhamento e avaliação de financiamentos externos e projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais, implementação de políticas e ações voltadas à ampliação de oportunidades de investimento e emprego da infraestrutura pública, formulação do planejamento anual das obras e serviços de engenharia e arquitetura, planejamento da zona urbana e expansão urbana, coordenar todos os serviços e projetos de engenharia e arquitetura municipais, projetar e fiscalizar a execução de obras públicas, aprovação de projetos técnicos e análise de projetos privados, promoção da expansão e manutenção do serviço de iluminação pública, controlar licenças e fiscalizar a execução de edificações, construções e parcelamento do solo, examinar, estudar, aprovar e fiscalizar os projetos e a execução de loteamentos, desmembramentos e remembramentos de terrenos, promover o licenciamento, fiscalização, estudo, exames e despachos de documentos para a execução de obras particulares, planejar e executar serviços de topografia, manter e atualizar a cartografia municipal, planejar e realizar estudos e projetos para ampliação e manutenção do sistema viário de trânsito do município, elaborar projetos e coordenar os trabalhos dos programas habitacionais, promover as ações necessárias para a regularização fundiária e a criação de zonas de interesse social, atuar em conjunto com os demais órgãos públicos competentes para planejar a execução orçamentária e as ações governamentais, elaborar projetos de construção, urbanização e embelezamento de praças, parques e jardins, gerir o sistema de georreferenciamento municipal, coordenar a execução e a fiscalização das disposições previstas no Plano Diretor Municipal e legislação correlata, realizar a interlocução com órgãos, entidades e empresas estatais, federais e estaduais do que tange a captação de recursos e execução de obras públicas, sem prejuízo da
atuação conjunta e ou complementar com outros órgãos públicos municipais competentes, a execução de atividades administrativas necessárias ao funcionamento e a desenvolvimento da Secretaria, a execução, planejamento, coordenação e supervisão do planejamento estratégico do governo, no que couber a Secretaria, a coordenação e acompanhamento dos conselhos vinculados à sua área de atuação. Parágrafo 1º. As competências dos órgãos e atribuições dos agentes públicos da CEINFRA são determinadas nesta lei complementar, em lei específica e em regulamento. Segundo, a discriminação das competências e dos procedimentos dos órgãos públicos subordinados à CEINFRAs serão previstos no seu regimento interno aprovado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Terceiro, as competências e o funcionamento dos conselhos municipais são regulamentados por lei específica e em regulamento. Capítulo 7 da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 56. A saúde tem como estrutura básica gabinete secretário composto por assessoria de governança do gabinete, assessoria administrativa do gabinete, diretoria geral da saúde composto por assessoria administrativa, assessoria operacional, divisão financeira de contratações, divisão de recursos humanos. Departamento de Atenção Primária à Saúde composto por assessoria, divisão de Programa Municipal de Imunização, divisão de Saúde Bucal, coordenadoria das equipes de saúde da família Pinheiro, São Luís, São Cristóvão, Centro, Nova Gaúcha, Santa Cruz, São José Operário. Departamento de Vigilância em Saúde composto por Divisão da Vigilância Sanitária e do Saúde do Trabalhador, Divisão da Vigilância Epidemiológica, Divisão da Vigilância Ambiental e Combate às Endemias. Departamento da Rede Especializada de Suporte Terapêutico composto por Divisão da Urgência e Emergência e Programa Capanema Melhor em Casa, Divisão da Assistência Farmacêutica, Divisão da Saúde Mental, Coordenadoria do CAPS, Coordenadoria do Centro Municipal NIS. Coordenadoria. Departamento de Transporte Sanitário composto por Divisão de Gestão de Transporte e Pacientes, Divisão de Controle de Frotas, os Conselhos Municipais de sua área e competências definidos em lei ou regulamento. Das competências gerais de saúde, artigo 57. Constitui a área de competência de saúde, planejamento e execução da política municipal de saúde, integrar o Sistema Único de Saúde, saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores, informações de saúde, insumos críticos para a saúde, ação preventiva em geral de forma prioritária, bem como vigilância e controle sanitário, vigilância de saúde, especialmente quanto à saúde mental, drogas e outros transtornos, controle e distribuição de medicamentos e fiscalização de alimentos. Pesquisa estatística, científica e tecnológica na área de saúde, saneamento básico, parcerias público-privadas e demais parcerias na área de saúde, gerir o Fundo Municipal de Saúde, a execução de atividades administrativas necessárias ao funcionamento e desenvolvimento da Secretaria, a execução, planejamento, coordenação e supervisão do planejamento estratégico do governo que couber a Secretaria, a coordenação e acompanhamento dos conselhos vinculados à sua área de atuação. Parágrafo 1º. As competências dos órgãos e as atribuições dos agentes públicos de saúde são as determinadas nesta lei complementar e lei específica e em regulamento. Segundo, a discriminação das competências e os procedimentos dos órgãos públicos subordinados à saúde serão previstos em seu regimento interno, aprovado pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou pela Secretaria da Pasta. As competências e o funcionamento dos conselhos municipais são regulamentados em lei específica e em regulamento. Capítulo 8º da Secretaria Municipal de Viação e Obras, CEMOB. Artigo 58. A CEMOB tem como estrutura básica o gabinete secretário composto por assessoria de gabinete, assessoria de planejamento operacional, a diretoria geral do CEMOB composta por divisão financeira e de contratações, divisão de controle e estoque, divisão de mecânica, departamento rodoviário, departamento de serviços urbanos, departamento de reformas e pequenas obras. Seção 1 das competências gerais do CEMOB. Artigo 59. Constitui a área de competência CEMOB, planejar e coordenar e executar os serviços e obras de execução direta à administração municipal, promover manutenção dos serviços referentes a obras, construção e reparos de vias públicas, a limpeza pública quanto à poda, arborização, jardinamento e coleta de resíduos sólidos domiciliares, elaborar e executar o plano rodoviário municipal rural, conservar as estradas e caminhos integrando o sistema de viário do município, armazenar e cuidar de frota de veículos, máquinas e equipamentos do município, planejar a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município, coordenar os trabalhos da patrulha rural quanto à utilização de veículos, máquinas e os procedimentos necessários para realizar
o acompanhamento do estado e conservação das vias de acesso rural. Executar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, os serviços técnicos e obras necessários para o cumprimento dos programas municipais de incentivo aos produtores rurais. Executar os serviços urbanos de apoio para a manutenção da iluminação pública, sinalização de trânsito, revitalização e limpeza urbana, conforme planejamento integrado com a CEINFRA. Executar a recuperação, manutenção e ampliação dos prédios do município. Executar as obras de serviços de construção, urbanização e embelezamento de praças, parques e jardins, conforme planejamento integrado com a CEINFRA. Executar os serviços de arborização e jardinamento dos logradouros, praças e parques públicos, conforme planejamento integrado com a CEINFRA. A execução de atividades administrativas necessárias ao funcionamento e desenvolvimento da Secretaria. A execução, planejamento, coordenação e supervisão do planejamento estratégico do governo, no que couber Secretaria. A coordenação e acompanhamento dos conselhos vinculados à sua área de atuação. Parágrafo 1º. As competências dos órgãos e as atribuições dos agentes públicos do CEMOB são as determinadas nessa lei complementar em lei específica e em regulamento. Segundo, a discriminação das competências e os procedimentos dos órgãos públicos subordinados ao CEMOB serão previstos no seu regimento interno aprovado pelo chefe do Poder Executivo. Livro 3. Das disposições comuns, artigo 60, compete aos órgãos da administração superior previsto no artigo 2º dessa lei, realizar o levantamento de dados administrativos para a confecção das estatísticas e indicadores de desempenho, realizar o planejamento das ações do órgão, alinhados ao planejamento estratégico do município, garantir a eficiência e a eficácia das ações e serviços competentes do órgão, por meio da implantação de ferramentas de monitoramento e melhoria dos processos, incluindo procedimentos informatizados e a capacitação permanente dos respectivos agentes públicos, auxiliar a atuação em cooperação, cumprir e fazer cumprir as normas emitidas pela Escola de Gestão Pública do município de Capanema, alimentar os sistemas dos órgãos de controle interno e externo com os dados e documentos necessários para a devida prestação de contas e cumprimento das exigências legais, elaborar pedidos de empenho referentes às compras e contratações públicas de sua competência, realizar a fiscalização e gerenciamento das contratações do órgão, bem como os respectivos procedimentos de recebimento provisório e definitivo, encaminhar aos órgãos competentes documentos necessários para a liquidação da despesa e ou para a realização dos procedimentos contábeis e financeiros decorrentes das contratações do órgão, auxiliar na elaboração da lei orçamentária anual no que tange a estimativa das receitas e despesas do órgão, na forma e no prazo estabelecido em regulamento, o empenho, a liquidação e o ordenamento e pagamento de despesas afetas ao órgão, respeitadas as etapas de liquidação de despesas de competência da Secretaria Municipal da Fazenda Pública, dispor sobre seus regimentos, portarias e regulamentos internos, o desempenho de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo chefe do Poder Executivo no âmbito de sua área de atuação. Parágrafo único. Por meio do decreto, o chefe do Poder Executivo poderá delegar competências e atribuições, bem como homologar o regimento interno de cada órgão público. Cladir, continua 60. Artigo 61. As secretarias municipais são chefiadas pelos respectivos secretários, cujos cargos possuem natureza política e são orientadas pelo regime de tempo integral. Parágrafo 1º. Além do disposto no artigo 60, são atribuições dos secretários municipais: auxiliar o chefe do Poder Executivo na governança do município de Capanema, no âmbito da área de competência de cada secretaria, executar as ações de competência da respectiva secretaria, distribuir os serviços internos dos órgãos e servidores subordinados, gerenciar o controle patrimonial de pessoal e financeiro orçamentário da secretaria. Parágrafo 2º. Integra o rol de atribuições dos secretários municipais a expedição de portarias, instruções normativas ou documentos congêneres para disciplinar o funcionamento dos serviços da respectiva Secretaria Municipal, respeitando-se as atribuições dos cargos e os princípios do interesse público, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Parágrafo 3º. Os atos funcionais que não sejam de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo poderão ser expedidos pelo responsável de cada secretaria. Artigo 62. As unidades administrativas vinculadas aos órgãos da administração superior podem ser liberadas por diretrizes, chefes, coordenadores, gestores
ou assessores, independentemente da nomenclatura do órgão, observando-se o disposto na lei que instituir os cargos públicos em regulamento. Parágrafo 1º. É permitido que as unidades administrativas vinculadas ao órgão da administração superior sejam compostas por apenas um servidor de provimento efetivo ou comissionado, independentemente de nomenclatura do órgão, respeitando-se a natureza das atribuições, além do disposto na lei que instituir os cargos públicos em regulamento. Parágrafo 2º. A existência de unidades administrativas vinculadas aos órgãos da administração superior não obriga a criação de cargos ou a lotação de servidores específicos nessas unidades, cujas competências poderão ser atribuídas a servidores lotados em outras unidades ou assumidas pelo gestor do respectivo órgão da administração superior, observando-se as disposições da lei que instituir os cargos públicos em regulamento. Parágrafo 3º. Além das competências dos órgãos públicos previstos nessa lei complementar, que compõem o rol de atribuições dos respectivos cargos comissionados e das respectivas funções de confiança, serão previstos em lei ou em regulamento. As atribuições gerais dos responsáveis por diretoria geral, departamentos, chefias, gerências e assessorias. As atribuições específicas e comuns dos servidores investidos nas funções de direção, chefia e assessoramento. As normas de trabalho que, pela sua própria natureza, não devam constituir objeto de disposição em separado. Os requisitos comuns e específicos exigidos para exercício de cargos comissionados e das funções de confiança. Livro 4. Das disposições finais e transitórias. Artigo 63. Os órgãos públicos municipais devem funcionar perfeitamente articulados em regime de mútua cooperação. Parágrafo único. Os órgãos públicos municipais adotarão o meio eletrônico como regra para a confecção, transmissão e armazenamento de documentos e processos na forma do regulamento. Artigo 64. Os órgãos competentes da organização administrativa municipal, criados por esta lei complementar, serão instalados de acordo com a necessidade e conveniência da administração. Parágrafo único. A implantação de todas as novas competências dos órgãos públicos municipais será paulatina, respeitando-se a estrutura física, orçamentária e de pessoal do órgão, observando-se o disposto em regulamento. Artigo 65. A existência de convênios ou dotações orçamentárias específicos de órgãos públicos municipais que sofreram alterações por meio desta lei poderão ser remanejados e adaptados por decreto. Artigo 66. As siglas ou códigos e nomenclaturas alteradas por esta lei complementar, referente aos órgãos, cargos e funções existentes nas leis orçamentárias e do sistema eletrônico de gestão e prestação de contas utilizado pela administração pública municipal, serão alterados no prazo de até 60 dias, contados da data de publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A alteração da nomenclatura de órgãos públicos, cargos e funções promovida por esta lei complementar não exige a expedição de atos de exoneração e nomeação dos atuais titulares dos respectivos cargos e funções alteradas, adotando-se automaticamente as novas nomenclaturas. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo servirá como fundamento para a realização das alterações necessárias no sistema eletrônico contábil, financeiro, orçamentário e de recursos humanos utilizado pela administração pública municipal. Artigo 67. As remissões às secretarias, órgãos, funções e cargos alterados por meio desta lei complementar, existente em outras leis ou decretos, passam a referir-se às que lhes são correspondentes. Artigo 68. Para a cobertura de crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante nesta lei, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Parágrafo único. Autoriza a inclusão na Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2023 das dotações orçamentárias necessárias para fazer frente às eventuais despesas decorrentes com a criação
dos órgãos públicos por esta lei complementar, cujos códigos e valores serão indicados no decreto, respeitando-se as diretrizes legais. Artigo 69. A presente lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente na Lei 1438 de 2013. Gabinete do Prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, cidade da rodovia ecológica Estrada Para Caminho do Colono, aos 23 dias do mês de agosto de 2023. Américo Belé, Prefeito Municipal. Agradeço ao Delmaro, Claudir e o Dirceu, que fizeram a leitura, foi 20 páginas, né? Mas concluímos o projeto, então, 05. Foi pedido parecer para a doutora, né, dos dois projetos, o 5 e o 6. Temos que esperar o parecer dela para depois a gente prosseguir com as comissões e a discussão dentro dessa Casa de Leis. Também quero agradecer a audiência pública que nós tivemos com o Cleo hoje, né? O Cleo esteve aqui, prestando conta do segundo quadrimestre do governo, e também o pessoal da saúde, a André e a Ana, que vieram aqui também fazer os gráficos e mostrar os gastos da saúde do município de Capanema, que faz cada 4 meses também. O Dirceu está inscrito, está com a palavra, o vereador Dirceu, exatamente para falar sobre finanças. Está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, a quem nos assistem em casa e aqueles que estão aqui, sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho, e prometo que não vou discorrer sobre todos os itens, mas em algumas situações seria interessante. Eu estou falando sobre a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, que nos mandou uma indicação de crise no setor da economia nacional. A redução notória e relevante na arrecadação dos entes municipais, seja decorrente da atividade econômica, circulante de riqueza, ICMS, seja pelo déficit dos repasses constitucionais dos entes federativos aos municípios, no caso aqui, FPM. É bom que se diga que, segundo deputados do Estado do Paraná e de outros, as prefeituras do Estado do Paraná podem perder, em 2024, 6,6 bilhões com as renúncias fiscais feitas pelo governo do Estado do Paraná. E isso, infelizmente, vai afetar as prefeituras. A transferência e assunção involuntária dos municípios de encargos econômicos de competência dos entes federativos, Estados e União, como sempre mais está aumentando a questão para os municípios, transporte escolar, merenda escolar, SAMU e outras, né, que seriam necessárias uma contrapartida financeira melhor, tanto do âmbito federal como do âmbito estadual. A implantação de políticas econômicas nacionais sem disposição de lastro financeiro correspondente ou com transferências desproporcionais, como, por exemplo, o Piso Nacional do Magistério, o Piso Nacional das Agentes de Saúde, de Enfermagens e outros. Por fim, considerando o cenário, está evidenciando o risco iminente ou consequente de déficit nas contas públicas municipais, gerando estado de alerta em âmbito local e necessidade de adoção de medidas mitigadoras e preventivas. Destaca-se ainda as recomendações focadas na realização de um replanejamento financeiro através da implementação de medidas de cautela, sugestivamente sobre os seguintes aspectos. Vou discorrer sobre alguns só. Por exemplo, suspensão de atos de criação de cargos. Nós temos aí um projeto que está criando alguns cargos. Ou funções. Ou de atos de provimentos, admissão ou contratação de pessoal, bem como de implantação ou reformulação de plano de carreira e abertura de concursos públicos ou processo de seleção. Estamos prestes a ter um concurso público. Readequação do quadro funcional mediante remanejamento de servidores, demissão de servidores de cargos em provimento, em comissão e exclusão, gratificações funcionais
que foram concedidas. Contenção da autorização para a realização de jornadas extraordinárias de servidores. Redução dos valores das diárias e contenção na sua concessão condicionadas à justificativa de imprescindibilidade submetidas exclusivamente à autoridade do prefeito municipal. Cancelamento de cedência de funcionários para entidades ou outros órgãos governamentais. Nós temos redução da realização de investimentos vultuosos, obras, no último trimestre de 2023. Então, o que a gente está vendo é as contrapartidas que nós já vimos que, para os municípios, está sendo bastante onerosa. Então, que o município cumpra, honre com o que se comprometeu e que seja muito comedido em relação a essas contrapartidas. Fixação de metas de redução de despesas para as secretarias municipais no âmbito de suas atividades e competências. Cancelamento das políticas de incentivo à iniciativa privada sob qualquer natureza. Então, gente, esta é uma preocupação muito grande e que se precisa ter uma seriedade, porque está preocupante em relação ao que nós estamos vivendo. Diante disso, tudo que foi comentado, tudo que eu discorri, eu li, eu tenho assim, nós acabamos de ler o projeto aqui, número 5, e que, no meu entender, nós estamos criando, neste caso aqui, a escola de gestão. Todas as outras, os itens, a princípio, no meu entender, eles são razoáveis. Mas, nós acabamos de ler, não tem uma justificativa, mas a escola de gestão, ela me parece que está desnecessária nesse momento. E que, pela lei complementar número 4, quem vai trabalhar nessa escola de gestão vai estar amparado pela gratificação por encargos especiais. Então, é custo, é gasto. Também, eu lendo o parágrafo, o projeto número 6, na página 56, eu vi que nós temos o aumento bastante grande da carga horária dos procuradores. Nós, até então, tínhamos 40 horas, 20 para cada procurador. Hoje nós temos um procurador com 40 horas. O que está acontecendo? 3 cargos de procurador. Então, de 40 horas, nós estamos dando um salto para 120 horas, pela lei. Entenderam? Então, isso vai gerar aumento. Quando eu falei com o Cleo hoje, ele disse que essas coisas ele não está sabendo, que ele fez alguns levantamentos, mas isso não. Mas então, eu acho que precisa se pensar um pouco mais. Criação da Procuradoria-Geral do Município. Então, assim, precisa se pensar mais em relação a essa Procuradoria-Geral do Município, porque vai ter que ter um procurador-geral. E se tem um procurador-geral, quem sabe vai se também entrar naquela gratificação por encargos, no caso aqui, especiais. Então, já falei da escola de gestão. Diante daquilo que eu falei aí, eu tenho uma preocupação muito grande, que num prazo muito curto, nós teremos dificuldades financeiras no nosso município. Haja visto tudo isso que foi alertado e o que está para acontecer. Projeto número 5 já foi lido, não temos a justificativa. Provavelmente, quando vier a justificativa e o parecer da doutora Sheila, nós vamos ter, então, que ver o que vai ser feito e quais são as indicações. E o impacto também tem que ver. Impacto. O projeto número 5, no caso, eu falei, me equivoquei. O projeto número 6, ele é mais complicado. O projeto número 6 tem que vir um impacto muito apurado, no meu entender. Por esse motivo, eu sei que eu tomo a palavra, eu estou pedindo para a mesa diretiva, através de um requerimento verbal, e quem quiser me acompanhar é só se manifestar, para que se possa dar uma analisada, junto ao procurador, junto a quem fez os órgãos competentes, finanças, para que tomem, então, devidas atitudes, porque nós não estamos vivendo um momento bom financeiramente. Nós tivemos hoje
audiência pública, Cleo estava aí, e ele deixou claro que em abril deste ano nós tínhamos 6 milhões em caixa. E hoje nós temos 29 mil em uns quebradinhos. Então, há que se ter, sim, esta preocupação. Então, eu peço para a nossa secretária Darlene que faça esse requerimento verbal que eu estou falando, que redija com aquilo que eu falei, para que a gente possa ter uma resposta juntos, ou então ver o que nós vamos poder fazer. Nós não podemos ser levianos de não tomar nenhuma atitude e que depois, lá na frente, seremos massacrados por isso. Devolvo a palavra. O vereador Dirceu, então, se pronunciou. Nós vamos passar para a ordem do dia, discussão do projeto 26 e 2023. Passa, então, para o secretário proceder. Projeto número 26, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Capanema para o exercício financeiro 2024 e dá outras providências em segunda discussão, né, senhor presidente? Segunda discussão, então, desse orçamento. Todo ano tem isso, né? Se alguém quiser se manifestar, já é a segunda votação. Já tivemos a primeira. Ficam à vontade os nobres vereadores e a vereadora. Não havendo manifestação, colocamos então em votação nominal. Eu passo a palavra para o vereador Delmar proceder com a votação nominal. Delmar, favorável. Cladir? Favorável. Dirceu? Favorável. Jean? Favorável. Olinda? Favorável. Brizola? Favorável. Aprovado o projeto 26 de 2023 em segunda votação. Projeto 27 de 2023 do Poder Executivo. O vereador Delmar vai fazer a leitura e depois vamos colocar em primeira discussão. Leitura do parecer e primeira discussão do projeto de lei número 27. Extingue parte da Rua Maranhão, autoriza a desafetação e a alienação da área desafetada e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinário 27 de 2023. Hércio Marques Chapo, favorável à tramitação, é o relator. Relatório. A matéria, ao dar entrada nessa colenda Câmara, recebeu o protocolo número 605/2023. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do excelentíssimo prefeito municipal que busca a autorização dessa casa para proceder à extinção e à desafetação da parte da Rua Maranhão, no bairro São Cristóvão, em razão da necessidade de regularização fática e jurídica da área, permitindo assim investimentos na região, inclusive pavimentos poliédricos. Parecer da comissão. Opinamos pela sua admissibilidade, pois a matéria encontra-se apta a seguir sua tramitação diante das razões demonstradas pelo chefe do Poder Executivo da exposição de motivos. Indicamos sua aprovação unânime por pares dessa casa. Capanema, 20 de setembro de 2026 e 23. Valdomiro Brizola, presidente. Hércio Marques Chapo, relator. Delmar Balzan, secretário. Coloco então em primeira discussão. Quero agradecer a presença do João e da Vera, que estão presentes no plenário, ao Paulo e a Darlene, que não foram mencionados, a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, sejam bem-vindos. Primeira discussão, então, do projeto 27 de 2023. O vereador Dirceu pediu a palavra, vai se pronunciar, então, está com a palavra o vereador Dirceu. Senhor presidente, nobres colegas, eu estive no local onde constatei que existe sim algumas casas que estão próximas ou dentro da rua. E não há outra maneira a não ser fazer aprovar que se extinga parte desta Rua Maranhão. Mas eu queria só não contestar, mas no próprio projeto está dizendo que tem que pagar um valor específico para isso. Eu acharia o seguinte, que esse valor deveria ser um valor simbólico, porque as pessoas que lá estão são pessoas de baixa renda e a dificuldade é bastante grande. Também quero dizer o seguinte, onde hoje é Avenida Brasil, já existia na Avenida Brasil, entre o Grilo Som e o Copini, aquela construção já estava ali.
Isso eu estou falando é porque eu fui falar com o dono sobre isso. Aquela parte que já existia não foi cobrado do dono do imóvel, certo? Porque a Avenida Brasil, segundo a informação, ela foi mudada de local. Já para frente, onde foi feito depois um projeto para extinguir a metragem de 3,5, 3, e criou-se só aquela distância, 1,5 m, 2 metros, não posso precisar agora. Então, toda essa avenida foi feita. Então, nesse sentido. E eu também levanto que já passou por essa Casa de Leis, inclusive eu tenho uma indicação, para que se resolva também, ali no Santo Expedito, na casa da esquina do Sr. Nelson Galas, tem mais 2 casas. E o espaço ali é bem menor. Que se tome uma atitude em relação a isso também, para que também se solucione. Eu tenho certeza que se vier aqui para se resolver esse problema, ninguém vai ser contra. Então, o que nós queremos é que as coisas aconteçam. Eu sei da dificuldade. Eu sei que o município precisa angariar fundos de um jeito ou de outro. Mas eu também sei que as pessoas estão esperando há muito tempo. E segundo as palavras do PIB, ali já foi colocado num período anteriormente, até os tubos que seria feito o calçamento. No momento que terminou a eleição, os tubos foram retirados e o povo continua lá sem acesso. Estou falando então da Rua Maranhão. Então eu concordo, sim, eu acho que é necessário, mas que se tome atitudes e se faça também em outros lugares que estão pedindo. Ao exemplo que foi feito com a rua lá do parque, que hoje chama-se Geraldo Filber, também foi extinto um pedaço antes de chegar no parque, também foi extinto a metade da rua. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. O vereador Brizola não vai se manifestar. Alguém mais quer se manifestar? Não tendo mais ninguém a se manifestar, colocamos então em votação nominal. O vereador Elmar então vai proceder com o projeto 27 de 2023, a votação nominal. Vereador Delmar, favorável. Cladir. Favorável. Dirceu. Favorável. Jean. Favorável. Olinda. Favorável. Brizola. Favorável. Aprovado então o projeto em primeira votação, 27 de 2023. Discussão e votação do requerimento número 18/2023. Vereador Serginho requer a realização da audiência pública com o objetivo de debater sobre os diversos impactos gerados pela instalação da usina Baixo Iguaçu. Passo a palavra, na ausência do presidente e também do primeiro secretário, eu passo a palavra ao vereador Delmar proceder no lugar da presidência, no dia de hoje. Ele é o segundo secretário, vai ocupar então o lugar da presidência para discussão desse requerimento 18 de 2023. Está com a palavra para prosseguir com a discussão e votação. Assumo a presidência e coloco em discussão o requerimento do vereador Serginho. Com a palavra o autor. Obrigado, presidente Delmar. Difícil acontecer, né? Segundo secretário, assumir a presidência e fazer a votação de uma indicação, de um requerimento importante dentro do nosso município. Temos uma usina que vem ao nosso município com muitas promessas, né? Mas no fim foi uma grande ilusão, né? Essa estrutura dentro do nosso município, se tu vai analisar na questão de benefício à população capanamense. Se nós tivéssemos nossos agricultores lá, certamente eles dariam uma contribuição maior do que a usina está gerando ao nosso município, que a princípio era para ser algo muito maior. Diante disso, a gente foi procurado por várias pessoas, tanto do Marechal, quanto as pessoas que não têm uma estrada asfaltada, a primeira usina do estado do Paraná, pelo que a gente sabe que não tem asfalto, e também pela questão das enchentes e das percas das lavouras aos ribeirinhos que vêm até na costeira de Santo Antônio, começando lá embaixo na Ressaca e vindo acima aqui, que não tem um equilíbrio na quantidade da saída das águas, trazendo grande preocupação
por enquanto só danos materiais, não perdemos vida, mas precavendo o anseio desse povo, me coloco como presidente dessa casa, colocando sobre essa audiência pública, pensando no bem de Capanema, na questão do desenvolvimento e também da contrapartida desta empresa para o município e das pessoas que são ribeirinhas. Aqui nós temos o Cladir e o vereador Brizola, que foram 2 atingidos pela usina, sabem da dificuldade que nós passamos nos debates com esse pessoal. Cada vez que a gente ia para uma assembleia, vinha uma outra pessoa discutir o projeto e que não sabia do que tinha sido discutido, né? Então, levaram isso anos e ainda tem muitas pessoas que não receberam as indenizações, tanto em Capitão como em Capanema, Planalto e Realeza. E eu não sei como é que está Nova Prata do Iguaçu, que era bem pouquinhos, né? Mas sei que esses municípios ainda têm pessoas na espera para receber o que é deles, de direito. Então, é nesse sentido que nós vamos abrir essa audiência. Vou passar, Delmar, a comissão para que tomem conta desse espaço, dessa Casa de Lei, para fazer a organização de uma audiência bem pensada com deputados, né? Pensado com empresa, pensado com Copel, pensar com todos os movimentos sociais, uma saída para a nossa população capanemense. Por isso, eu fico entristecido de ter que puxar aqui dentro dessa Casa de Lei uma audiência pública. Se uma situação dessa forma dentro do nosso município entristece a gente, porque o nosso município até aqui foi enganado por essa empresa e muito pouco foi a contribuição que veio. Então, nós temos que, sim, lutar pelo direito da população capanemense, presidente Delmar, e com certeza vocês fazendo parte da comissão, pessoas sérias como são, pensando no município, tenho certeza que vão estar fazendo uma audiência no nível daquele que o município de Capanema está esperando. Devolvo a palavra, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador Serginho, com a palavra o vereador Dirceu. Senhor presidente, Delmar agora, né? E nobres colegas, eu ouvi o nosso presidente falar da falta do PIB e da falta do Edson. Muito bem justificado. O PIB está com uma cirurgia, né, na perna muito grande, e o Edson faleceu, o tio dele. Mas eu fico feliz pela atitude e, por outro lado, deveria ter também a participação do Executivo. E não só a participação do Executivo, de todas as pessoas, as autoridades, que de uma maneira ou de outra contribuíram para que essa usina viesse. Inclusive aqueles do passado que incentivaram bastante que essa usina viesse. Quem sabe essas pessoas poderiam contribuir bastante nessa audiência. Então, parabéns, Serginho, se é possível, assino junto esse requerimento. Devolvo a palavra. Continua em discussão, vereador Brizola, com a palavra. Senhor presidente Delmar, senhores vereadores e senhora vereadora, funcionário da casa, senhor que nos visita. Presidente, parabenizar a sua iniciativa. Eu acho que é importante que nessa Casa de Lei, que nós temos que falar das coisas boas e das coisas que não são boas para o nosso município. E tudo nós sabemos, os senhores sabem, como o vereador Claudir e eu fomos atingidos, infundilizado, né? Não podemos nunca falar do valor que valia nessa propriedade, foi valado para pessoa que nós nem conhecemos na realidade. Se quisesse pegar, pegava, se não quisesse pegar esse valor, era depositado em poder judiciário, quem sabe quantos anos poder receber. Então, nós somos imprensados, senhor presidente Delmar, de todo lado, que nem colocado pelo senhor vereador Serginho, numa reunião tratava o assunto com a pessoa, na outra reunião vinha outras pessoas para tratar o assunto. Aqui não sabia de nada que foi tratado. E nós, espero que tenhamos êxito com essa audiência pública, que tem que ser feita por aqui sim, mas agora nós vamos convidar, senhores vereadores, nós como da comissão, da CCJ, vamos convidar vários segmentos da sociedade para fazer parte e acompanhar, pelo menos vir aqui nessa Casa de Lei, ouvir e ver o descontentamento de nós,
que temos nós, capanamenses, e nós que temos o dever de falar e defender, criar leis, cobrar que lei seja executada. O acordo que não foi cumprido muito pouco acordo mesmo da usina com o nosso querido município de Capanema, e não só do nosso lá de cá, de todas as costas onde é que foi criada a usina, o local da usina. Agora, é uma situação difícil, nós sabemos que é, só que nós não podemos, presidente, ficar quieto, de braço cruzado, deixar passar que vai acontecendo. Nós temos que ir mostrando o descontentamento da população e nossa e das comunidades lindeiro. Você veja, que era recém-colocada pelo vereador Serginho, a única barragem do Paraná que não me conforme, senhores vereadores, senhora vereadora, que não tem asfalto. Eu, quando saio para outros municípios, pedem, mas por que Capanema não tem asfalto que vai para a usina? Digo, mas ó, eu mesmo até não posso responder para vocês o porquê. Porque então foi um negócio, parece lá no começo mal feito, e olha, a gente, sabendo que a gente era vereador, muitas coisas não acompanhava, nós não sabia do acordo e do tratamento que tinha. Eu mesmo fui visitar, vou dar uma terraplanagem por perto da Vaca Branca, o cara da esteira parou, prosseguiu comigo e falou, vocês vão ter um transtorno grande, já vocês vão ter asfalto aqui, vereador, fica tranquilo. Está até hoje esperando, nem vi mais aquele doutorista também, né? Então, parabenizar o nosso vereador Serginho, presidente, convidar esse pessoal. Tomara que eles venham. E vamos, Delmar, compromisso daí o senhor e o PIB, e demais companheiros e vereadores, presidente, vamos convidar, basta nós puder convidar aqui nessa casa a autoridade. Vamos trazer deputado estadual e deputado federal aqui também. Que eles tomar lá perto do poder para ajudar nós também, né? Mas começo, Capanema é com nós. Depois vamos pedir apoio para as pessoas autoridades mais grandes para poder ajudar nós. Então, parabéns, essa casa está de parabéns. É esse o caminho que nós temos que provar para a comunidade, aquele mais pequenininho ou mais grande ou médio, que nós temos descontente com isso. E quem tem que fazer isso é nós que temos cargo público e continuemos com cargo público nessa querida Câmara de Vereadores e nesse município. Bom fazer a nossa parte também e bom explicar muito bem na rádio, no jornal, nas redes sociais, o porquê da assistência pública. Isso aí ver que a população vai dizer que nós temos coberta a relação. Quero também mandar um abraço, meu respeito, meu carinho a todo quem está assistindo essa sessão na rede social. Respeito o vereador Brizola e dessa querida Câmara com a nossa população de Capanema. Parabéns, senhor vereador. Muito obrigado, senhor vereador Delmar, presidente. Continuando a discussão, o vereador Cladir com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, eu quero só complementar, o Serginho também é um requerimento muito importante, eu acho interessante, porque na época da construção, como ele já citou, eu e o Brizola, e até o Serginho mesmo acompanhava muito, a empresa que contratou essa obra, ela garantiu que as comunidades vizinhas, as ribeirinhas, lá no caso por atingidas, sairiam bem melhor do que antes, né? Mas reforçando também, eu lembro que na época da construção da usina, teve uma enchente muito grande ali. Inclusive, a usina não estava pronta, acabou causando bastante destruição na própria construção. Então, eu acho que o problema das enchentes nem tanto seria por esta usina, mas chamar as demais usinas de cima, que é a Salto Caxias, que foi causadora daquela enchente maior que teve. Eu acho que eles também seriam responsáveis, porque, assim como no Rio Grande do Sul teve uma catástrofe com barragens lá também, então nós não estamos à mercê só dessa usina. Eu acho que tem algum perigo também as demais usinas ali, se elas não tiverem uma segurança maior, né? Então, eu acho que é importante também convidar aquele pessoal do Salto Caxias também, aquela usina também, que fizessem participação. E dizer que aquele pessoal do Marechal Lotte, em especial, né, eles estão cobrando muito hoje, porque, na verdade, aquela comunidade hoje está praticamente abandonada pelo nosso município, né? Então, como a usina não fez uma estrada importante para eles lá, hoje, com a distância que tem do nosso município, eles estão muito abandonados pelo nosso município também. Devolvo a palavra, senhor presidente. Como não tem mais nenhum vereador se manifestar, parabenizar o presidente pelo requerimento, e essa Casa de Leis por estar pensando sempre em prol da nossa população. Coloco em votação o requerimento do presidente Serginho.
Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Serginho. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Delmar proceder com a leitura da indicação 80 de 2023, da autoria dele mesmo. Indicação número 80, vereador Delmar Balzan, solicita a revitalização de trechos da Avenida Espírito Santo. O autor, Delmar Balzan, vai se manifestar, está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, o João que veio hoje e a esposa aí que estão nos acompanhando presente, os demais que nos acompanham pelas redes sociais, eu fiz essa indicação para revitalizar a Avenida Espírito Santo da esquina do Posto de Saúde até a esquina da delegacia. Inclusive, já tem um estacionamento feito, uma parte feita, mas teria que trocar aquelas árvores, lá o seu Devanir se colocou à disposição de cuidar das novas árvores, tem que ampliar o estacionamento naquela região aí. Nessa mesma indicação, estou fazendo também para que haja pintura nos dois lados da Avenida Espírito Santo, em cada mão do estacionamento. Se nós pegarmos do Posto de Saúde até Cressol, ali em frente, assim, informática, aquela região, tem uma parte que só fica uma de um lado. E os carros estão ficando dos dois lados da mesma via e passa-se pelo meio. Para evitar que sejam aplicadas multas, então que o município faça a pintura do estacionamento, tanto num lado que vai quanto no que vem. E até lá em cima, na esquina da delegacia. Ao mesmo tempo, que seja preenchido aqui na quadra de baixo, aqui da Avenida Espírito Santo, entre a loja Becker até aqui no canto da igreja matriz, dos dois lados o estacionamento é mais baixo, corta pneus, então que seja preenchido com asfalto e também pintado dos dois lados onde há possibilidade de estacionamento. Nós temos que ampliar as vagas de estacionamento, nós temos que repensar a nossa região central nos estacionamentos, senhores vereadores, que não tem onde ficar os automóveis mais. Eu acho que a Secretaria de Viação e Obras, através do Departamento de Urbanismo, nosso planejamento, Departamento Urbano, tem que pensar as nossas avenidas aí, principalmente na região central do nosso município. Mas na Espírito Santo, e aqui até do lado de cima da Câmara, na Rio de Janeiro, aqui, melhorar o acostamento até sair esse asfalto e ampliar o estacionamento, inclusive aqui na Padre Cirilo, tanto que desce quanto que sobe, onde nós tivermos mais espaço de estacionamento, nós precisamos, que é a região central nossa, que vai da rodoviária até a esquina do Posto de Saúde, até a esquina aqui da Igreja Matriz, e desce a área central da Prefeitura, ali onde é que nós temos os bancos todos. Então, há uma reclamação de estacionamento e eu estou pedindo a revitalização, pinturas de faixas, o preenchimento de asfalto no estacionamento daqui mais baixo, está cortando pneus, tem um desnível também, principalmente na Avenida Espírito Santo, e aqui do lado de cima da Câmara, na Rio de Janeiro, até sair o asfalto. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Segue a palavra aberta. Se alguém mais quiser se manifestar, não havendo manifestação, coloco em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada a indicação 80 de 2023 do vereador Delmar Balzan. Discussão e votação da indicação 81, 2023, da vereadora Olinda. Solicita a implantação de banheiros químicos próximo à Praça Central. Está com a palavra a vereadora Olinda, da indicação, a autora da indicação 81 de 2023. Está com a palavra, vereadora. Obrigada, senhor presidente e caros colegas, ao João também, a Vera, né, que estão presentes aqui, nos assistindo, a Preta e o Paulo, que estão sempre dando apoio, também as pessoas que estão nos assistindo de casa, ouvindo, assistindo. Agradeço muito a população que tem, né, se manifestado também através do Facebook, né, de que está participando das sessões. E faço um convite, né, reforço o convite para que toda segunda-feira, às 6h15, a população entre, né, no link da Câmara Municipal para assistir
para ver do que se trata, do que se discute, e o que se aprova e o que não se aprova aqui. A respeito da solicitação de implantação de banheiros químicos próximo à Praça Central, eu nem preciso falar muito, né, porque é uma necessidade visível, né, assim, tanto para os feirantes ali, as pessoas que vêm na feira também, os que trabalham ali naquela região, os que circulam por ali também, né. Nós tínhamos muita gente que usava os banheiros, os sanitários ali da prefeitura, e agora não tem isso, né? É comum você encontrar pessoas na avenida perguntando onde será que tem um banheiro, onde que eu posso ir, né? Então, tem idosos que têm mais dificuldade, às vezes tem alguma incontinência, alguma coisa assim, já me perguntaram várias vezes, pediram várias vezes, né, para mim, junto com eles, achar um banheiro numa loja, num comércio ali, porque eles precisavam desse banheiro. Então, o banheiro químico não é um gasto, né? Eu acho que é uma solução assim agora. Tudo bem que está previsto para terminar a partir até novembro, meados de novembro, né? Terminar essa reforma da praça, mas são ainda 1 mês e meio, 2 meses ainda de construção. Eu acho que é bem necessário. Tem muita gente que necessita, uma circulação muito grande de pessoas aí que usavam e agora que não tem, né, não tem onde fazer as suas necessidades básicas, né, principalmente quem está andando em torno dessa praça ou está andando na avenida também, né, e os feirantes também, né, ficam muito tempo ali sem. Eu agradeço, devolvo a palavra e, né, tudo de bom, que seja atendida essas nossas reivindicações com urgência, né, que não fique por muito tempo ainda essa espera, né. Toda certeza, vereadora Olinda, procede a sua preocupação, né, principalmente agora quando estamos em obra. Acredito que os feirantes, até os próprios feirantes, passam por uma situação bem complicada, porque tem que ficar um período muito longo ali, né, e é uma coisa que, de repente, nem caiu a ficha do governo, e, entre médio, uma indicação pode ser resolvida. Eu acho que é uma coisa que até a gente poderia, quanto mesmo diretiva, levar essa preocupação, logo após essa aprovação, né, falar com a Preta para nós falar com o governo sobre isso aqui, para eles agilizar essa questão da senhora. Dá licença um pouquinho. Antes, eles utilizavam até horário de funcionamento, eles utilizam os banheiros da Secretaria de Educação, da Casa da Cultura. Sim. Mas ali tem horário, né? Segue a palavra aberta. Não havendo mais manifestação sobre a indicação 81 da vereadora Olinda, de 2023, coloco em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada, então, a indicação 81 de 2023 da nossa nobre vereadora Olinda. Obrigada. Encerradas as matérias contidas na pauta, agradeço a participação de todos, pessoal que nos assiste também nas redes sociais. Encaminho as requerimento aprovado à Comissão de Justiça e Redação para organização da audiência pública. Declaro assim encerrado a presente sessão. Desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe as nossas famílias hoje e sempre. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bonito, sinceramente, Paulo.